E aí pessoal, meu nome é Sérgio Bigi, sou técnico de segurança do trabalho e também sou criador de vídeos para o canal Portal SMS no YouTube. Dando continuidade à série de normas regulamentadoras comentadas, estou trazendo dessa vez a NR11, Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais. Começando aqui por algumas datas para poder fazer uma introdução da NR11, a gente vê aqui que ela foi publicada pela primeira vez no Diário Oficial da União pela portaria MTB 3214 de 8 de junho de 1978. Ela sofreu três atualizações durante os anos. Uma das primeiras alterações que ela sofreu foi pela portaria CIT número 56 de 17 de julho de 2003, que alterou o item 11.4, 11.4.1 e também foi criado o anexo 1, Regulamento Técnico de Procedimentos para Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Chapas de Rochas Ornamentais. Por meio da portaria CIT número 82 de 1º de junho de 2004, que alterou o item 11.2.5 e revogado também o item 11.2.6. A portaria MTPS número 505 de 29 de abril de 2016 alterou itens do anexo 1, que é o Regulamento Técnico de Procedimentos para Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Chapas de Rochas Ornamentais. Então é uma norma que teve três alterações somente, não muito expressivas, com exceção da criação do anexo 1, mas em sua totalidade não teve muitas alterações, ok? Bom, fazendo uma analogia da NR11, uma analogia básica, ela tem um total de 10 páginas. 2 páginas são para a norma, pouco mais de 40 itens, e 8 páginas são dedicadas para o anexo. Fazendo aí uma NR relativamente pequena em comparação às outras, pequena no seu conteúdo, né? Pequena na sua quantidade de folhas e tudo mais, na quantidade de itens. Então, fazendo uma pesquisa no site da ABNT, www.abnt.org.br, no campo de busca, eu digitei, por exemplo, o termo transporte de cargas. Então, 4 normas já me apresentam e que ajudam também na implementação de controles, de procedimentos, de conhecimento. Relativo à movimentação de cargas, ao termo movimentação de cargas, 14 normas se apresentam. Então, eu utilizei só 2 termos, eu poderia utilizar muitos outros, mas eu só queria demonstrar para vocês que a NBR ela tem uma quantidade enorme de conhecimento que pode agregar mais conhecimento aí para vocês no sentido da NR11. Né? A NR11, como a gente sabe, ela é muito, eu não queria falar essa palavra, mas pobre de conhecimento, pobre de itens, pobre de procedimentos e normas, né? Ela tem muito poucos itens, sendo que é uma atividade que basicamente está presente em quase todos os setores econômicos. Então é uma norma que, sendo gratuita, ela deveria ter uma quantidade maior de itens. Então, caso a gente precise de mais conhecimento relativo à NR11, a gente vai ter mesmo que procurar NBRs e outros meios de comunicação, né, para poder fazer isso. O grande problema é as NBRs são pagas e muitas das normas são entre 200 e 300 reais. Então a gente está falando em documentos aí que são bem caros e não são de acesso público, né? Então infelizmente a gente tem esse grande problema. Começando, primeiro item da norma, o item 11.1, ele trata basicamente do objetivo e campo de aplicação. São normas de segurança para a operação de elevadores, guindastes, transportadores industriais e máquinas transportadoras. Então ela faz uma limitação até um pouco considerada, né? Ela já limita, identificando aqui quais são os equipamentos que essa norma ela abrange, não levando em consideração outros. Então a gente sabe que a NR11 é aplicada para todos os equipamentos com força motriz, mas que não devemos nos ater somente a esses equipamentos aqui, tá? São todos os equipamentos com força motriz, a NR11 ela precisa ser cumprida. Claro que também tem as operações de movimentação manual de carga.
O objetivo: a NR11 estabelece as condições de segurança que devem ser observadas nas seguintes atividades: operação de elevadores, guindastes, transportadores industriais e máquinas transportadoras, transporte de sacas e armazenamento de materiais. A movimentação de materiais nas empresas é realizada por meio de diversos tipos de equipamentos que podem ser classificados em veículos industriais, empilhadeiras e paleteiras, equipamentos estacionários de elevação e movimentação, guindastes e elevadores, transportadores contínuos, esteiras rolantes de correia e esteiras de roletes. Então, esses são alguns tipos classificados, né, de equipamentos que a NR11 ela abrange conhecimento para que sejam cumpridos. Então, esse item, basicamente, ele faz uma menção somente ao campo de aplicação e objetivo da NR11. Subitem. Vamos chamar de item, né? Todos os pontos aí que a gente vai destacar é melhor chamar de itens para não ficar separando entre um e outro. Item 11.1.1. Os postos de elevadores e montacargas deverão ser cercados solidamente em toda a sua estrutura, exceto as portas ou cancelas necessárias nos pavimentos. Então, a proteção do posto do elevador é obrigatório, porque essa barreira evita a queda de pessoas ou até a permanência de pessoas nesse lugar. A cerca desse posto deverá ser de estrutura rígida, sólida e que resista a esforços externos. Bom, então a gente está vendo aqui um posto de elevador, onde o elevador ele tem movimentos de subida e descida para cima e para baixo. A gente tem um elevador aqui do ladinho, tá vendo? Ele não está no nível do pavimento, mas você vê que ele é todo cercado, assim como rege esse item da norma. E a parte que, assim, tem uma proteção, mas não é, a gente não vai chamar de cerca, mas é uma porta em que ela é fechada e ela evita que qualquer pessoa tenha acesso a essa parte, né, do elevador, que pode acabar caindo aqui dentro do poço ou ser imprensado quando o elevador estiver subindo ou descendo, né, ser impactado aí pelo movimento do elevador. Então a gente tem essas considerações aqui a fazer com relação a isso. Aqui a gente vê um elevador de montacarga também todo cercado e protegido. Então a intenção basicamente desse item é proteger qualquer pessoa que adentre aqui, que fique nessa parte do movimento de sobe e desce ou que tenha acesso a esse ponto de queda aqui ao poço, ok? É um item tranquilo, bem simples e só faz menção à proteção da parte do elevador. Item 11.1.2. Quando a cabina do elevador não estiver ao nível do pavimento, a abertura deverá estar protegida por corrimão ou outros dispositivos provenientes. Então vamos lá, o elevador ele tem um sistema de abre e fecha de porta, né? E quando esse elevador não tiver ao nível, porque vamos lá, o elevador geralmente ele tem uma porta que acompanha, alguns deles, que acompanham o elevador para cima e para baixo. Então ela fecha e sobe. Então quando ela subir, essa porta já não vai estar mais aqui. Então tem que haver ou pode ser uma porta secundária ou pode ser a porta primária, que ela vai fechar e vai evitar que alguém tenha acesso aí quando o elevador não estiver ao nível do piso. Então o elevador tem movimentos de sobe e desce, em dado momento ele não está no nível do pavimento, estará a uma determinada altura. A cabine deve ter um sistema de proteção na abertura da porta, que pode ser corrimão, outros dispositivos como grade de fechamento ou outros de maior proteção. O objetivo é que a abertura, que é um ponto de entrada e saída, tenha a proteção impedindo que qualquer pessoa ou material possa cair ou seja projetado para fora da cabina, ou um empregado possa ficar em um ponto de risco quando o elevador retornar ao seu ponto. Então, mais um item relacionado à proteção do elevador. E, ok, basicamente não tem muita coisa a se comentar sobre ele. Item 11.1.3. Os equipamentos utilizados na movimentação de materiais, tais como ascensores, elevadores de carga, guindastes, montacarga, pontes rolantes, talhas, empilhadeiras, guinchos, esteiras rolantes, transportadores de diferentes tipos, serão calculados e construídos de maneira que ofereçam as necessárias garantias de resistência e segurança e conservados em perfeitas condições de uso. Basicamente, isso cabe ao fabricante do equipamento. O fabricante do equipamento, ele dimensiona um equipamento com seus materiais, dimensão e tudo mais,
E ali ele estipula qual a capacidade dos componentes, qual a capacidade do equipamento, para que ele possa ser posteriormente utilizado de maneira que ofereça resistência e segurança aos seus usuários. Então, é um item, na verdade, relativo e que deve ser observado pelos fabricantes, né, dos equipamentos. Então, basicamente, só devem ser disponibilizados equipamentos que tenham essa garantia de resistência e segurança. Item 11.1.3.1. Especial atenção será dada aos cabos de aço, cordas, correntes, roldanas e ganchos, que deverão ser inspecionados permanentemente, substituindo as suas partes defeituosas. Sinceramente, a gente começa a ler a NR11, né, e começa a perceber que as coisas são especificadas, só que ela não leva em consideração que novas tecnologias, novos elementos e novos acessórios que fazem parte de um levantamento de carga sejam incluídos, né? E ela cita de uma forma geral, mas ela poderia ter colocado o texto como e outros que fazem parte do sistema de levantamento de cargas, né? Mas é só uma consideração aí que a gente observa, né? Mas como é uma norma muito antiga, então acho que ela não acabou recebendo a devida atenção em relação a essas questões. Mas vamos lá, especial atenção a gente deve dar a todos os equipamentos e a todos os acessórios e elementos que compõem uma unidade de movimentação de cargas, né? Então, eu até adiciono aí, por exemplo, o anelão e alguns outros aí que fazem parte de toda a parte de levantamento de cargas. Bom, então, agregando conhecimento a isso, né, a gente basicamente se refere a um plano de manutenção. Esse plano de manutenção ele precisa ser criado e implementado. Ele precisa ter informações do fabricante, ou seja, eu não posso criar um plano de manutenção copiando de um outro equipamento. Ele tem que ser feito para aquele equipamento, levando em considerações o que o fabricante me diz sobre ele. O que eu preciso checar, de quanto em quanto tempo, quais os componentes, quais os testes que eu preciso fazer, qual a manutenção que eu preciso fazer, qual o tipo de óleo que eu tenho que trocar. Então, basicamente, seria isso. Ele precisa ser desenvolvido e cumprido rigorosamente, levando em consideração horas trabalhadas, quilometragem ou outro meio ou por datas até, né? Ou a cada 3 meses, a cada 6 meses, seja lá como for. Mas ele precisa ser identificado qual a frequência de manutenção que esse equipamento precisa ter. O plano de manutenção estabelece datas de verificação de cada componente. A periodicidade ela precisa ser determinada pelo fabricante, na verdade ela é determinada, né? Não precisa. Alguns deles fornecem o plano de manutenção junto ao equipamento. Quando não, uma orientação é dada e o plano deve ser criado com base nessas informações. Então não é difícil criar um plano de manutenção, é muito fácil. A única dica que a gente dá para criar um plano de manutenção é: siga rigorosamente as instruções do fabricante para criar esse plano. Há fabricantes que fornecem o plano para você implementar na sua empresa. Inspeção antes do uso deve ser feita sempre e com atenção especial para cabos de aço, correntes, roldanas e ganchos. Uma inspeção por especialista ou empresa contratada também é uma boa prática adotada por grandes empresas. Então, eu vou citar como, por exemplo, uma empresa que eu conheço, né? Ela utiliza de 3 níveis de inspeção e manutenção. Um dos terceiros níveis eu não vou chamar nem de manutenção, né? Mas é uma parte da inspeção aí que cabe à integridade do equipamento. A gente tem as inspeções rotineiras, que é feita pelos operadores e por quem faz uso do equipamento ou acessório. E ela é feita geralmente antes de iniciar o trabalho, antes de utilizar o equipamento. E basicamente ela segue um checklist, ou uma lista de verificação, para poder fazer essa identificação desses componentes aí que estão com parte defeituosa ou coisa do tipo, para poder solicitar sua substituição ou troca. Aí depois a gente tem as inspeções que são mais, como é que eu posso dizer, especializadas, feitas pelo mecânico da empresa ou um mecânico contratado. Então ele vai lá, faz a inspeção, identifica quais os componentes que estão necessitando troca, coisa do tipo, e faz a substituição.
E também, eu não vou dizer que é uma inspeção, mas basicamente seria um certificado de condições do equipamento. Eu, por exemplo, trabalho numa empresa onde a cada ano uma empresa externa precisa fazer a certificação do equipamento, atestando o funcionamento de componentes. Isso eu estou tratando em relação a equipamentos de movimentação de carga, tá? Como guindastes, caminhão Munk, guindalto, ou empilhadeiras e ponte rolante. Então, anualmente, essa empresa vai lá, faz um teste de carga. Existem pontos que estão no nosso procedimento onde ele precisa verificar, como juntas, parafusos, exames dimensionais e coisas do tipo. E ali ele atesta, através de um documento, um certificado, que o equipamento está em condições de uso por mais um ano e que não sofreu nenhuma deterioração ou coisa do tipo. Mas basicamente esses seriam os 3 níveis de manutenção, de inspeção, né, que as empresas fazem nos seus equipamentos para garantir a segurança e qualidade do seu uso. Item 11.1.3.2. Em todo equipamento será indicado em lugar visível a carga máxima de trabalho permitida. Então, o limite de capacidade de carga de qualquer equipamento de movimentação de carga não deve ser ultrapassado. Algumas empresas até recomendam que somente 85% de limite de capacidade do equipamento seja utilizado. Então vamos lá. O limite de capacidade dos equipamentos geralmente a gente encontra numa plaqueta muito pequena, às vezes a gente nem acha ela com facilidade. Eu já vi pontes rolantes que eu não achei plaqueta, não tinha capacidade de carga nem nada do tipo. É porque o operador chegou, mas eu conheço qual é a capacidade dela. Sim, mas beleza, e se eu precisar trocar você por outra pessoa e não tiver a oportunidade de você poder passar o seu conhecimento para ele, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou saber qual é a capacidade do equipamento? Então é importante que a capacidade, importante e normativo por este item, que todo equipamento tem a sua capacidade de carga atestada, identificada no equipamento. Então a gente vê aqui na ponte rolante, na parte superior da ponte, tá vendo? A capacidade dela, 16 mil quilos. Aí a gente vê aqui também na empilhadeira, tá vendo a capacidade dela? Então a gente encontra um ponto lá, coloca um adesivo ou pinta de alguma cor e faz a identificação da capacidade de carga do equipamento. Todo equipamento precisa ter a sua capacidade de carga testada. Coloquei os carrinhos de mão aqui, mas eles não são obrigatórios, né? Claro. A não ser que você queira colocar isso como boa prática na sua empresa. Como eu já vi caminhonetes, por exemplo, que transportam cargas com sua capacidade lá no adesivo maior, porque algumas pessoas acabaram excedendo a capacidade do equipamento e uma roda chegou até a quebrar. O eixo da roda, né? Então, assim, é importante realmente que tenha isso atestado no equipamento para realmente ser visível para todo mundo, para o operador de conhecimento de todo mundo, que esses equipamentos suportam aquele limite ali, né? E não tendo uma plaqueta lá no lugar escondido, coisa do tipo, seja bem visível. Item 11.1.3.3. Para os equipamentos destinados à movimentação de pessoal, serão exigidas condições especiais de segurança. Bom, o ser humano é o ponto frágil do processo e toda e qualquer exigência adicional deve ser feita, tais como freio, dispositivos de abertura e travamento de portas, dispositivos de sinalização e comunicação em caso de emergência. Muitos equipamentos já vêm com novas tecnologias e outros acessórios já estão disponíveis no mercado. Bom, então geralmente a gente observa por aí, né, movimentação de cargas, de pessoas, não de cargas, perdão, por meio de guindastes, utilizando cestos, caminhões Munk, guindalto, empilhadeiras também utilizando cestos. A gente tem a PMTA também, que faz a utilização de elevação de pessoas, né? Então esses equipamentos eles precisam ter sistemas de segurança mais rigorosos, né? Sistemas de segurança realmente que garantam a segurança das pessoas que estão trabalhando ali. Geralmente não são sistemas de segurança iguais aos de movimentação de carga. Então a gente tem portinhas de abertura, de entrada, pontos de fixação do cinto de segurança que são regulamentados de acordo com o procedimento, o equipamento que a gente está utilizando para fazer a movimentação de pessoas. Ou seja, a gente tem uma série de equipamentos que fazem com que
a segurança do ser humano ela seja mantida, né? Então, por exemplo, aqui numa figura a gente tem o freio do elevador de passageiro, atividade de construção, né? É um equipamento que tem, é um equipamento de segurança que tem dentro do elevador e garante aí uma parada de emergência, né? No caso de uma situação que o sistema não funcione. Então a gente tem vários dispositivos de segurança, várias tecnologias que já foram criadas e isso ajuda bastante a poder fazer a movimentação de pessoal. Item 11.1.4, os carros manuais para transporte devem possuir protetores das mãos. Bom, aqui eu trouxe uma foto de um carrinho de mão, né? A pega deve ser confortável e ergonômica para um bom tato e aderência. O item considera apoio para as mãos, protetores, né? Basicamente, esse daqui que seria um protetor, na verdade, protetor da pega, para você não pegar diretamente no metal ou no material que você vá segurar. Então, basicamente, a gente tem essa proteção e eu acabei não encontrando uma outra foto que tem uma proteção lateral. Que, por exemplo, o cabo do carrinho de mão, ele é mais afastado, né? E ele fica muito exposto na sua mão, porque a mão fica do lado de fora segurando, empunhando aqui essa parte. Então, a depender do local que você esteja passando, né, com muitos objetos, paredes laterais, coisas do tipo, a mão do empregado acaba sendo lesionada por conta de passagens estreitas ou coisas do tipo. Então ficou regulamentado que basicamente teria que ter essa proteção das mãos aqui. Muita gente faz a interpretação dessa proteção das mãos somente na pegada, né? Mas a gente tem que observar também que numa situação de um carrinho de mão desse aqui, e se for numa área fechada que ele precisa passar por determinados locais, o acidente também pode acontecer aqui pela lateral. Então, além disso, protetores das mãos devem ser instalados de material que previna a possibilidade de suas mãos serem abalroadas nos movimentos pela obra ou em lugares apertados ou perto de objetos. Exemplo, protetores das mãos evitando contato direto com o metal, que basicamente é esse daqui, e os protetores laterais para evitar lesões em passagens estreitas, né? Que eu sinceramente não vejo isso em muitas empresas, né? Porque eu acho que eles interpretaram esse item como somente o da pega do metal, né? Somente essa proteção das mãos. Mas se a gente parar para pensar, isso seria na verdade é um item que ele não é muito claro, né? Mas a gente pode levar em consideração também essa boa prática de usar a proteção lateral das mãos, ok? Item 11.1.5, nos equipamentos de transporte com força motriz própria, o operador deverá receber treinamento específico dado pela empresa que o habilitará nessa função. Bom, todos os equipamentos com força motriz, o que seria força motriz? Então, a força motriz é a força que impulsiona, que faz mover ou ocasiona movimento. Motor capaz de produzir ou transmitir movimentos, chamado também de força motriz. Bom, então todo equipamento que tem a força motriz como empilhadeira, ponte rolante, guindaste automunk, guindastes de grua, todo operador desse equipamento ele precisa receber um treinamento específico. O que é isso? Não é um treinamento genérico para todos os equipamentos, é um treinamento específico para o tipo de equipamento que ele vai operar. Então, por exemplo, é o treinamento de operador de empilhadeira, é o treinamento de operador de ponte rolante, é o treinamento de guindaste, é o treinamento de grua, é o treinamento de guindalto ou munk. Então, esses treinamentos é o que a gente chama de treinamento específico. É um treinamento para cada equipamento. Ele é dado pela empresa, ou seja, eu posso ter um instrutor, mas aí eu tenho que cumprir, né, com todas as determinações do MEC. E dado pela empresa, quando ele diz isso, seria o seguinte, não é que o empregado ele vai começar a trabalhar e ele tem que providenciar o treinamento, ou seja, o treinamento é fornecido pela empresa. Ou ele tem uma pessoa para fazer esse treinamento, ou ele contrata uma empresa para realizar esse treinamento e o habilite para essa função. Então, os transportes de materiais com equipamentos de força motriz própria requer habilidade no seu manuseio, assim como cuidados específicos que garantam a segurança de terceiros e que opera, né?
Bom, os cursos não têm validade. Quem determina a validade são as empresas. Então, curso de operador de empilhadeira, de ponte rolante, de muque, de guindaste, de grua, não vence. Os cursos não vencem. Se vocês estiverem fazendo o curso aí com determinada empresa e ela esteja colocando nos certificados data de validade, está errado, tá? Quem determina a validade e a necessidade de fazer uma reciclagem são as empresas. Eu, por exemplo, trabalho em uma empresa que o curso de operador de todos os equipamentos de movimentação de cargas tem validade de 3 anos, ou seja, ele faz o curso inicial e a cada 3 anos ele precisa refazer o curso novamente. Então, basicamente seria um curso de reciclagem determinado pelas empresas. Item 11.1.6. Os operadores de equipamentos de transporte motorizado deverão ser habilitados e só poderão dirigir durante o horário de trabalho. Portarem um cartão de identificação com nome e fotografia e em lugar visível. Item 11.1.6.1. O cartão terá validade de 1 ano, salvo imprevisto, e para revalidação, o empregado deverá passar por exame de saúde completo por conta do empregador. Bom, o cartão de identificação habilita o operador no equipamento e ele deverá atender as seguintes condições. Então, basicamente, se ele recebe um cartão de identificação de operador de equipamento, é porque ele está habilitado, ou seja, ele recebeu um treinamento e ele foi capacitado e ele agora está habilitado a operar o equipamento. Esse cartão precisa ser portado durante todo o horário de trabalho ou operação do equipamento. Esse cartão ele precisa ter nome e fotografia do empregado. Ele precisa ficar em local visível, ou seja, você tem que colocar ele ali no peito, pendurado de alguma forma. Claro que se estiver trabalhando perto de equipamentos com rotação, alguma coisa do tipo, fazendo alguma coisa, você tem que ter cuidado para que essa parte, né, que fique exposta lá não tenha risco. Claro que para a gente fazer qualquer tipo de manutenção ou operação de equipamento, perto de alguma parte rotativa, a gente tem que primeiro desligar e fazer todos os procedimentos de loto, né, ou local de tagout. Bom, o cartão terá validade de 1 ano. Essa validade está condicionada à validade do ASO. Então, por exemplo, você recebeu o seu ASO apto, né, por mais 1 ano, beleza, ok. Então a empresa geralmente ela vai lá e cria um novo cartão para você, te dando uma autorização de mais 1 ano para poder operar o equipamento. E esse cartão precisa estar lá no peito pendurado, tá identificado com essa validade. Por exemplo, na minha empresa a gente utiliza um cartão em que na parte de trás, bom, na parte da frente, vamos lá. Na parte da frente eu tenho qual equipamento está autorizado, foto, nome, função dele. Tem também a gente chama de G-Number, né? Mas seria a matrícula dele. E vamos lá, a gente também adiciona a validade do treinamento dele, o treinamento de habilitação, né? Como aqui é de 3 em 3 anos, então a gente precisa fazer com que um funcionário saiba quando é que o treinamento dele vai vencer. Se alguém esquecer de comunicar para ele, ele vai lembrar para a gente que está vencendo. Então a gente tem essas informações e além disso tem a validade também de 1 ano, né, que está atrelada ao ASO. Na parte de trás, como é que a gente faz isso? A gente faz a validação das validades do exame médico dele, fazendo revalidação manual, por meio da assinatura ou validação do pessoal do SESMIT. O pessoal do SESMIT vai lá, confere o ASO dele e revalida atrás do cartão dele que realmente ele pode continuar operando o equipamento, que está válido. Então, basicamente, funciona isso em algumas empresas, por exemplo, é a minha, né? Outras empresas já utilizam fazendo o cartão anualmente, emitindo um novo cartão anualmente. Mas, só para lembrar aí que todo operador de equipamento precisa ter esse cartão, sim, que identifique e ateste que ele está habilitado para operar o equipamento. Item 11.1.7. Os equipamentos de transporte motorizados deverão possuir sinal de advertência sonoro, também buzina. Então, por exemplo, a empilhadeira ela é dotada de uma buzina e ela também é dotada de um sinal sonoro de retrocesso, ou ré, que ajuda na identificação do movimento do equipamento ou de movimentos
que estejam próximos a outros equipamentos ou próximo de pessoas dentro de um determinado ambiente. Então, todos os equipamentos motorizados precisam ter esse sinal de advertência. E ainda somo que existem novas tecnologias hoje, né, que já são instaladas em vários equipamentos como empilhadeiras, como aquela luz, né, que ela se reflete no solo e ela identifica que o equipamento está passando por aquele local, né? Então ajuda bastante em esquinas de armazéns a outras pessoas identificarem que o equipamento está se aproximando. Bom, adiciona-se esse texto que os equipamentos motorizados devem ter alarme sonoro de ré para empilhadeiras, muques e guindastes, sinal sonoro na movimentação de pontes rolantes, buzina, empilhadeira, muque e guindaste, ok? Então esses são alguns exemplos aí de sinais sonoros de advertência que os equipamentos precisam ter. O item 11.1.8, todos os transportadores industriais serão permanentemente inspecionados e as peças defeituosas ou que apresentem deficiências deverão ser imediatamente substituídas. Bom, então é isso aí. O checklist é também chamado de formulário de inspeção, checklist ou lista de verificação, né? Os checklists garantem que o equipamento seja utilizado de forma íntegra e sem possibilidade de qualquer mau funcionamento por não ter sido verificado antecipadamente. Então, precisa ser checado o funcionamento completo, os componentes de segurança e tudo mais que no equipamento seja necessário para fazer a operação. Eu costumo falar que o checklist, ou a lista de verificação, é um equipamento, ela tem os seguintes objetivos. Ela ajuda o empregado a lembrar dos itens que ele precisa checar. É uma forma de garantir o registro de que foi checado, que o funcionário faz esse cheque, essa verificação diariamente. É uma forma de verificar também que o equipamento, antes de fazer, por exemplo, de pegar, 5 toneladas, ele esteja em boas condições, porque ele foi checado. Ele foi checado de forma visual, ele foi checado de forma através de um funcionamento, levantando, subindo o garfo, por exemplo. Ou seja, através desse cheque a gente garante que o equipamento está em condições operacionais e de segurança para iniciar o seu trabalho. Então é importantíssimo o checklist. E muita gente acha que é só papel, mas a gente tem que realmente provar para o pessoal através de fatos, de exemplos que já aconteceram no cotidiano, que o checklist tem mais benefício do que essa visão extirpada que o pessoal tem com relação a esse documento, né? Achando que é perda de tempo, coisa do tipo. Bom, é importante destacar que os checklists eles devem ser criados para cada equipamento, tá? Cada equipamento tem um checklist próprio, com itens que precisam ser verificados, checados, tem deles que precisam até ser funcionados o equipamento, levantando, subindo garfo, abrindo, levantando, fazendo movimentos para a direita, esquerda, inclinando ele. Como, por exemplo, a empilhadeira. A empilhadeira precisa fazer esses movimentos no check para garantir que ele está em funcionamento, não tenha nenhum ruído anormal, coisa do tipo. A depender da peça defeituosa, o equipamento não poderá ser operado. Há modelos de checklist que, a depender do item que você marque, obrigatoriamente ele já me orienta de que eu não devo continuar operando. O que acontece? Vamos tomar como exemplo um banco de uma empilhadeira onde você senta nela. Se o banco estiver rasgado com a empilhadeira e eu colocar lá no checklist, banco rasgado, eu não vou operar a empilhadeira? A depender do rasgo que esse banco ele tenha, beleza, tudo bem. E a depender também da frequência de atividade. Vou passar o dia inteiro operando a empilhadeira, das 8 horas da manhã até as 17 horas da tarde. Se eu passar muito tempo e o rasgo for muito profundo, aquilo realmente vai me causar um desconforto, né? Então, para trabalhar realmente vai ficar complicado. Agora, se eu tiver basicamente um rasgo, eu coloquei lá, estofado do banco está rasgado. Aí realmente eu não vou deixar de operar meu equipamento, porque tem um rasgo ali que não vai interferir no meu trabalho, não me causa insegurança ou problemas relacionados à saúde, e realmente dá para eu operar. Então, a depender do item, sim, a gente continua operando, mas a gente deixa de registrado e comunica a minha supervisão ou gerência para que seja corrigido. Agora, tem situações, itens que realmente identificou,
Você para a atividade, comunica ao seu supervisor, a sua manutenção, depende da empresa, como é que funciona a hierarquia de comunicação, e aí você diz que realmente não tem condições de utilizar esses equipamentos. Mas é importante que as peças defeituosas que não garantam operabilidade e segurança, elas sejam imediatamente substituídas. Ou seja, você para, entrega o equipamento para substituir a peça ou fazer a correção do problema. Item 11.1.9. Nos locais fechados ou pouco ventilados, a emissão de gases tóxicos por máquinas transportadoras deverá ser controlada para evitar concentrações no ambiente de trabalho e acima dos limites permissíveis. Bom, então vamos colocar como exemplo aqui essa foto, que a gente vai utilizar até no próximo slide também, porque o item do próximo slide é relacionado a esse. A gente aqui tem um armazém, um almoxarifado, ou uma planta de processo, coisa do tipo, e a gente tem uma movimentação de empilhadeira que aparentemente ela é movida a diesel, né? Porque a gente não vê o cilindro de gás aqui. Então, dentre as substâncias resultantes dos motores a combustão, há vapores d'água, gases tóxicos, que são prejudiciais à saúde humana, como o monóxido de carbono, hidrocarbonetos, óxidos de nitrogênio e gases que afetam o meio ambiente, como o CO2, o dióxido de carbono, por exemplo. Então, nesses ambientes fechados, onde esses equipamentos circulam, deve ter equipamentos ou sistemas que façam com que o ar seja diluído ou o ar contaminado seja expurgado para fora do ambiente. Então, alguns exemplos são exaustores, insufladores de ar, manutenção dos veículos também é primordial, como a manutenção das bombas de combustível e os catalisadores. As empilhadeiras poderiam também, né, nesse caso, ser substituídas por outros tipos de alimentação de energia, como, por exemplo, empilhadeiras movidas a gás, né, que tem um poder como é que eu posso dizer, de contaminação do ambiente muito menor do que o de diesel, né, a queima dela. Então isso ajuda bastante aí também em manter um ambiente com pouca concentração de poluentes para o ser humano, tanto para o operador quanto para as outras pessoas que trabalham naquele local. Item 11.1.10. Em locais fechados e sem ventilação, é proibida a utilização de máquinas transportadoras movidas a motores de combustão interna, salvo se providas de dispositivos neutralizadores adequados. Então, esse item está relacionado ao item anterior. Então, vamos supor, a gente não conseguiu, o ambiente não tem aqueles equipamentos lá que foram citados no item anterior. Então, essa operação não deverá ocorrer. Essa empilhadeira não poderá fazer atividades nesse ambiente se não tiver equipamentos que garantam que o ambiente ele seja livre de contaminantes no ar. Então, a operação deverá ser parada imediatamente. Na verdade não deverá nem ocorrer, nem ser pensada em ser feita. O ambiente realmente tem que estar com boas condições de ventilação para que o ambiente não seja comprometido no sentido de contaminação para os demais usuários e até o operador da empilhadeira, né? Como, por exemplo, seria ele mais afetado. Item 11.2, normas. Basicamente agora vem um conjunto, né, de itens e subitens. Então a gente vai tratar todos como itens. Falando do pacote agora de normas de segurança do trabalho em atividades de transporte de sacas, seja ela manual ou seja ela mecanizada. O item 11.2.1 denomina-se, para fins de aplicação da presente regulamentação, a expressão transporte manual de sacos. Então, basicamente, esse item faz referência somente a essa definição. Toda a atividade realizada de maneira contínua ou descontínua, essencial ao transporte manual de sacos, na qual o peso da carga é suportado integralmente, ou seja, se eu dividir a minha carga com um equipamento, então não é transporte manual. Mas se eu fizer o transporte dessa carga sozinho, ele é considerado um transporte manual. Por um só trabalhador, compreendendo também o levantamento e a deposição. Então, bom, subentende-se não. Interpreta-se que o transporte manual de cargas ele é compreendido pelo levantamento, o transporte e a deposição.
todas essas 3 etapas do transporte de carga de sacas, ou transporte manual de cargas, é considerado ele entra dentro dessa definição desse item da norma para transporte manual de sacos. Mas a gente faz uma abrangência maior falando de transporte manual de cargas, compreendido por levantamento, transporte e a colocação da carga no chão. Então a gente vê um exemplo aqui, de trabalhadores fazendo transporte de sacos de café, na época e no início do século XX, e é uma época que não tinha realmente procedimentos e normas referente a isso, tinha alguns conhecimentos, algumas limitações e coisas do tipo. Tinha gente que pegava mais sacos, tinha gente que pegava menos sacos. Então a gente vê exemplos díspares aqui, mas assim, é só uma situação para fazer uma analogia, né? E basicamente esse item ele faz somente uma menção do que é o transporte manual de sacos. E tem ainda dentro do pacote do item 11.2, que basicamente se refere a transporte de sacas. Item 11.2.2 fica estabelecido a distância máxima de 60 metros para o transporte manual de um saco. Item 11.2.2.1, além do limite previsto nesta norma, o transporte de descarga deverá ser realizado mediante impulsão de vagonetes, carros, carretas, carros de mão apropriados ou qualquer tipo de tração mecanizada. Então vamos lá fazer a interpretação desse item. Bom, a distância máxima de 60 metros ela deve ser feita pelo empregado, saindo desse ponto e vindo para cá. Ele não deve percorrer carregando um saco. A norma ela é clara, ela fala em um saco. A gente viu na foto anterior 3, 4, 5 sacos. Eu já vi empregados que fazem o transbordo de cimento de caminhões carregando 3, 4 sacos. Poxa, a gente está falando de sacos de 50 quilos, poxa. 2 sacos de 50 são 100 quilos. Então a gente está falando de cargas consideráveis aí no transporte manual, né? Bom, então ele fala em um saco. Então a gente já vê uma coisa aqui que não bate muito aí com o que a gente vê em algumas empresas, que a gente vê no cotidiano, né? Então, se ele for transportar um saco, lembrar que a distância máxima é 60 metros. Caso a distância ela seja ultrapassada, ou seja de 80 metros entre a retirada do caminhão e a deposição em um local de armazenamento, aí a empresa deverá prover um transporte para fazer esse descarregamento, como por exemplo, vagonetes, carros, carretas, carros de mão apropriados ou qualquer outro tipo de tração mecanizada. Importante destacar isso, e são basicamente 2 itens importantes a serem verificados, né? A distância máxima, e se passar ela, tem que prover aí recursos mecânicos para que esse empregado possa transportar ou descarregar esse caminhão com esse material. Bom, embora o artigo 198 da CLT prevê que o trabalhador pode carregar até 60 quilos, isso porque é o seguinte, a legislação ela é muito desatualizada. Hoje, por exemplo, os sacos de cimento, eles vêm em 50 quilos, né? A CLT ela é muito antiga e ela falava dos sacos de café e sacos de outros grãos que eram feitos de até no máximo 60 quilos. Então a legislação ela está desatualizada em desacordo com o artigo 3º da Convenção número 127 da Organização Internacional do Trabalho, OIT, e o item 17.2.2 da norma regulamentadora 17. Tanto a convenção como a norma dizem que o transporte manual por um trabalhador não pode ser uma carga cujo peso compromete sua saúde e segurança. Então, o melhor conceito para se utilizar no transporte manual é esse daqui, que basicamente é um conceito subjetivo, onde quem vai dizer se ele pode ou não transportar aquela carga é o empregado, através de sua condição física e saúde. Esse daqui é o melhor conceito a ser utilizado para a prevenção de acidentes e doenças no meio de trabalho. E não um conceito determinista de dizer valores para um determinado, para todos os empregados. Isso aí é um erro muito grave que basicamente deveria ser muito mais melhorado esse item da norma aqui, né? Para que realmente seja determinado através de maneiras diferentes
de se identificar qual carga empregado A ou B pode transportar. Claro que de uma forma que não diga a ele qual é o peso que ele tem que transportar. Bom, item 11.2.3, é vedado o transporte manual de sacos através de pranchas sobre vãos superiores a 1 metro ou mais de extensão. Essas mesmas pranchas, também de que trata o item 11.2.3, deverão ter a largura mínima de 50 centímetros. Então desenhei aqui um esquema para que a gente possa entender o que ele está falando, né? O vão a que ele se refere seria isso aqui, ó. Tem um suporte, tem uma prancha de madeira, tem um outro vão aqui, tem outro suporte aqui onde a prancha ela fica, né, sustentada. Então o vão seria isso aqui, ó. Ela não pode ser maior do que 1 metro. Por quê? Aí eu teria que ter uma prancha de maior resistência, que ela não tenha uma flexão muito grande, ou seja, para que realmente ele tenha estabilidade e o local onde ele está pisando tenha a garantia de sustentar o peso dele mais o peso da carga. Se a gente utilizar essas pranchas de madeira, como determina o item, essa prancha ela tem que ter no máximo, uma distância mínima, uma largura mínima de 50 centímetros. O que acontece? Os pés eles andam lado a lado. Então, se eu tenho uma distância, uma largura de menor que 50 centímetros, então o empregado deveria mudar sua passada colocando o quê? Um pé na frente do outro. Então, ele poderia ter instabilidade e acabar caindo ou tropeçando. Então, essas pranchas ela tem que ter uma largura mínima de 50 centímetros para garantir uma pisada segura entre uma parte e outra, ele não acabe pisando no vazio e caindo ali da prancha de madeira. Atividades como essas aqui quase raramente você vê em empresas, né, empresas consideradas empresas grandes ou de médio porte. Já empresas pequenas ou portos pequenos aí onde recebe navios, onde há necessidade de descarga de materiais, geralmente eles têm funcionários que fazem isso, que não são regidos pela CLT, e geralmente entre navios pequenos, né, e claro, e o atracadouro, geralmente você coloca pranchas de madeira lá onde ele precisa ficar andando. Você vê isso muito em portos pequenos aí, onde realmente não tem uma boa garantia de segurança aos seus empregados, que não sejam regidos pela CLT, né, claro, porque geralmente então tem uma quantidade de funcionários, tem um técnico de segurança, tem um servente que faz realmente essas verificações e mudanças de paradigmas aí das empresas. Ainda dentro do transporte de sacas, item 11.2.4, na operação manual de carga e descarga de sacos em caminhão ou vagão, o trabalhador terá o auxílio de ajudante. Então, um item aí muito fácil também de interpretar desse item da norma. Então, basicamente, se eu tenho um descarregamento de cargas, eu não posso descarregar esse caminhão sozinho, até porque é quase impossível e é um maltrato muito grande ao empregado, né? Como é que ele vai tirar a carga daqui, já colocar na cabeça dele e sair levando? Ele vai ter uma carga de trabalho muito grande. Então ficou determinado que nas atividades manuais de carga e descarga ficou normativo que tenha um ajudante para fazer pelo menos a retirada do material e a arrumação ali na cabeça ou no ombro do empregado para que ele possa fazer o descarregamento, o transporte, descarregamento, a arrumação desse material onde quer que seja. Claro, respeitando os demais itens e os posteriores itens relativos ao transporte manual de cargas, né? Que basicamente seria a distância, uso de vagonetes, caso a distância seja maior do que 60 metros e outros mais. Basicamente isso, um item fácil de interpretar e sem muita dúvida. Item 11.2.5. As pilhas de sacos nos armazéns devem ter a altura máxima limitada ao nível de resistência do piso, a forma e resistência dos materiais de embalagem e a estabilidade, baseada na geometria, tipo de amarração e inclinação das pilhas, alterado pela portaria CIT número 82 de 1º de junho de 2004. No próximo slide a gente vai ver como é que era esse item, né? Como é que esse item tratava essa parte normativa. Então, basicamente, a gente vê um depósito aqui com sacos muito bem arrumados, parabéns ao operador que fez essa arrumação, muito bem alinhados, né? O cara que operou isso aqui na empilhadeira está de parabéns mesmo. Bom, então, basicamente, para a gente fazer essa arrumação de sacos,
Toda empresa, todo operador, todo empregado, todo supervisor precisa observar as seguintes situações: a altura máxima limitada em relação ao piso, ao teto, a resistência do piso também, se ele suporta esse material. Então a gente vê que o piso aqui é de muito boa resistência, parece ser um concreto, né? Então ele tem uma resistência realmente muito boa. Também precisamos observar a forma e resistência dos materiais que são utilizados nas embalagens. Tem sacos que não suportam uma determinada quantidade de peso nele, né? O que está suportando maior peso é essa fileira aqui de baixo, tá vendo? Então essa fileira aqui de baixo está suportando a maior quantidade de peso. A gente precisa também observar a forma disso, a resistência desse material, a embalagem e a estabilidade. Então, por exemplo, há cargas como, por exemplo, big bags, onde a altura das cargas elas precisam ser limitadas a depender do tipo de material, da forma como ela está acondicionada dentro do big bag, ou FIBC, como vocês queiram chamar, e precisamos limitar essa altura, né? Eu trabalhei em um projeto, por exemplo, que as cargas eram muito, eu não vou dizer mal arrumadas, mas os big bags eles não forneciam uma boa estabilidade. O que a gente teve que fazer? A gente teve que limitar a quantidade de altura desses bags. Então eu colocava um bag no piso e colocava somente um bag sobre esse bag. Eu não poderia colocar 3. Por quê? O tipo de material que vinha dentro desse bag, ele não fornecia estabilidade se eu colocasse uma altura muito alta. Então realmente não tinha como eu manter uma altura muito alta. Então é só uma consideração aí, um exemplo para que vocês possam ter um discernimento aí nas atividades de vocês. Mas para armazenamento de materiais, para acondicionamento, a gente precisa observar esses itens aí para que realmente a estabilidade, a segurança do pessoal, do armazém seja mantida. Bom, esse daqui é o seguinte: o item 11.2.6, mas o item também 11.2.5, o item 11.2.5 foi alterado e itens 11.2.6 ele foi revogado. Então o que é revogado? Revogado é que se anulou, que se tornou inválido ou sem efeito, ele foi anulado, que sofreu revogação, cujo conteúdo perdeu a validade, ele foi cessado. Então foi alterado o item 11.2.5, a gente já viu como é que ele se apresenta hoje, e ele era dessa forma: as pilhas de sacos nos armazéns terão a altura máxima correspondente a 30 fiadas de sacos, quando for usado o processo mecanizado de empilhamento, ou seja, anteriormente ele determinava um número de fiadas que esses sacos deveriam ter. Só que ele não levava em consideração outros fatores, como a altura, a estabilidade, o tipo de material, a resistência do saco, da embalagem, coisa do tipo. Então esse item foi alterado para uma forma muito mais preventiva, que é no sentido de observar todos os fatores para poder fazer o dimensionamento aí da altura, da arrumação, da estabilidade da carga. Bom, o item do 11.2.6 ele foi revogado. Então o item dizia o seguinte: a altura máxima das pilhas de saco será correspondente a 20 fiadas quando for usado o processo manual de empilhamento. Então no processo manual ele já não é tão recomendado, ele recomenda-se mais o processo mecanizado, e também existia um número de fiadas que deveria ser empilhado todo o material, né? Não também levando em considerações outros fatores. Então, sem muita dúvida em relação a isso, basicamente só explicando o que foi revogado e o que foi alterado. Então, no processo mecanizado, como a gente tinha citado anteriormente, de empilhamento, aconselha-se o uso de esteira rolante, dadas ou empilhadeiras. Então, para fazer a arrumação, o empilhamento de um material, de uma carga, a norma, através desse item, ela aconselha que sejam utilizados equipamentos mecanizados para a sua arrumação. Para quê? Para que se estabeleça estabilidade, segurança e maior praticidade até na arrumação, né? E também não coloque uma carga muito grande ou até insegurança e risco até de morte para empregados subirem carga e fazerem arrumação manual, como eram feitos até alguns anos atrás. Em algumas empresas menores a gente vê essa arrumação totalmente sendo feita de forma manual por empregados arrumando caminhões, né? Então fica realmente aí assim, eu sei que emprega bastante gente, né, que realmente não tem qualificação necessária para operar um equipamento, mas que em contrapartida acaba acarretando uma série de problemas relacionados à segurança
tanto das operações como segurança e saúde do próprio empregado. Bom, até hoje em dia, esses equipamentos são utilizados para muitas outras tecnologias, aí estão presentes no nosso dia a dia que ajudam nessa arrumação, né? A norma não limita, apenas aconselha, deve escolher os equipamentos que possam fazer um empilhamento seguro. Agora a gente vai falar um pouco de escada, mas dentro também ainda do item de transporte de sacas, o item 11.2.8, que fala o seguinte: quando não for possível o emprego de processo mecanizado, admite-se o processo manual, mediante a utilização de escada removível de madeira, com as seguintes características: lance único de degraus com acesso a um patamar final. Então, por exemplo, como é sabido, né, para fazer a arrumação o empilhamento de material, a gente vai precisar acessar uma determinada altura para poder fazer a arrumação do material. Então, para fazer essa arrumação, a gente vai precisar de uma escada para fazer esse acesso. Então, o empregado ele não pode escalar partes do equipamento para poder subir ou até dar carga e fazer a arrumação desse equipamento. Ele precisa fazer o uso de escadas removíveis, escadas portáteis para fazer a arrumação disso. Então, só que essas escadas elas precisam ter características, como por exemplo, lance único de degraus com acesso a um patamar final. Deve-se evitar, né, o lance duplo, né? Isso aqui é um lance duplo, por exemplo. Eu estou colocando aqui apenas como exemplo para vocês do que é um lance duplo. E o patamar final que a gente fala é isso daqui. Ó. Aqui nesse caso seria um lance, patamar intermediário, outro lance, e se continuar, aí vem os patamares intermediários ou finais. Então a gente vê aqui uma escada com um lance, com um lance e um patamar final onde ele chega e faz a deposição da sua carga. Então basicamente a gente precisa respeitar esse item da norma e fazer com que essa regra ela seja cumprida. Ainda com relação ao lance de escada, item 11.2.8, quando não for possível o emprego de processo mecanizado, admite-se o processo manual, mediante a utilização de escada removível de madeira com as seguintes características, ou seja, ainda fazendo referência ao uso dessas escadas. Qual outra característica que ela precisa ter? Ela precisa ter uma largura mínima de 1 metro, apresentando o patamar, as dimensões mínimas de 1 metro por 1 metro, e a altura máxima em relação ao solo de 2,5 metros. Então vamos lá, a largura dessa escada para fazer a movimentação de cargas, o empilhamento de cargas, ela deve ter a largura de 1 metro, isso aqui é a escada para acesso, tá bom? Se for escada para fazer movimentação, empilhamento de carga, ela deve ter largura de 1 metro, ela deve ter um patamar com dimensões de 1 metro por 1 metro, ou seja, essa base daqui deve ser 1 metro por 1 metro, e a altura máxima dela, do solo até o patamar, deve ser de 2,5 metros. Então não devo ter uma altura maior para fazer o empilhamento de forma manual com escadas que também não cumpram essas características. A gente já vê uma situação aqui um pouco diferente, né? Aí essa foto aqui é da Serra Pelada, onde teve aquela extração de ouro, né? Aquela febre do ouro. Quem assistiu os Trapalhões na Serra Pelada lembra muito bem aí de como é que era feito, né, o transporte de sacos. A gente vê aqui escadas com lances extremamente altos e uma construída aqui e já tem uma interligada para cá. Eles fazem uns patamares aqui de madeira, tá vendo? Onde você sobe, onde você desce, onde você passa para outra, vem para outro patamar e vai subindo. Ou seja, realmente, porque basicamente isso aqui era um buraco muito grande, né? E o ouro era retirado daqui e precisava ser levado lá para cima para fazer a peneiragem, identificar as pedrinhas tal, e peneirar e tudo mais. Bom, então basicamente isso aqui está em descumprimento total desse item da norma. Bom, ainda com relação às características dessa escada de madeira, ela também deverá ser guardada a proporção conveniente entre o piso e o espelho, não podendo o espelho ter altura superior a 15 centímetros, nem o piso largura inferior a 25 centímetros. Então vamos lá.
O espelho, a que ela se refere é essa parte daqui, ou seja, essa altura onde ele sai daqui, pisa e vai pisar na parte superior, ela não pode ter uma altura superior a 15 centímetros. Se ela tiver uma altura superior, o empregado vai ter que fazer uma flexão, um levantamento de perna um pouco maior para poder acessar o piso superior, né? E a largura desse degrau, desse piso, ela não deve ser inferior a 25 centímetros. O que é isso? É uma largura que dê condições para que o empregado possa pisar e não fique com uma parte do pé para o lado de fora quando for pisar, né? Então é importante que isso aqui seja respeitado. Então aquela escada normal que a gente observa, que é a escada de acesso, ela não é permitida para fazer esse empilhamento. As escadas a que ele se refere são escadas construídas por um carpinteiro, que ele, por exemplo, faz aqui o espelho, ele faz o pisozinho, e aí sucessivamente até fazer a subida lá para fazer o empilhamento. Então não é uma escada comum, tá? Vertical, que a gente bem conhece, é uma escada que tem que ser construída dessa maneira. Então isso aqui é outra regra também que precisa ser cumprida no intuito de atender a escalada do empregado aí durante os degraus para poder fazer a arrumação, empilhamento da madeira. Então, algumas regras também a gente encontra em NBRs, que faz uma apresentação dos itens de uma forma muito mais técnica e apresentável, com muito mais itens a serem identificados, para poder manter a segurança e a resistência da escada no uso desse tipo de atividade para fazer o empilhamento de materiais, ok? Bom, ainda com relação a escadas de madeira, deverá também ser reforçada lateral e verticalmente por meio de estrutura metálica ou de madeira que assegure sua estabilidade. Então a gente vê aqui mais uma escada em relação a esse transporte, né? A gente está colocando essa escada aqui como exemplo. Eu não tenho a dimensão dela aqui, se ela tem 1 metro, né, de largura, mas ela serve como exemplo, tá bom? Então a escada também deverá ser reforçada lateral e verticalmente com estruturas, sejam elas de fábrica ou construída. Então aqui a gente já tem um corrimão que pega da metade aqui até ele subir, ou seja, esse corrimão me dá condições de eu pegar e já ir subindo com segurança. E aqui na parte superior, onde eu poderia fazer o empilhamento do material, já tem uma proteção aqui com guarda-corpo no meu patamar. Então isso aqui me oferece uma boa segurança e é o que basicamente a norma, esse item da norma se refere em relação a esse item também da escada, né? Para garantir a segurança. Importante que as escadas ela tenham um reforço muito bom, que garantam estabilidade e segurança para o empregado, ou seja, elas sejam construídas de madeira em boas condições, firmes e resistentes, que não tenham danos essas madeiras, né? Para que realmente possam suportar. Claro que essas escadas também podem ter estruturas metálicas, ela pode ser de madeira também construída com todas essas estruturas, ou pode ser também metálica que assegure essa estabilidade. Ainda com relação a essas escadas e essas características, ela deve possuir lateralmente um corrimão ou guarda-corpo na altura de 1 metro em toda a sua extensão. Então aqui a gente vê também, né, essa parte do guarda-corpo e essa estrutura, essa segurança, ela deve ser mantida através desse corrimão e desse guarda-corpo para manter também a segurança do empregado na subida e descida. A altura de 1 metro é para limitar a desestabilização ou projeção acidental do corpo para fora da escada para a maioria das pessoas. Então é importante destacar que a altura desse corrimão ela deve ser de 1 metro. 1 metro por quê? Que basicamente seria a altura dos pés até basicamente um mediano da altura da cintura, da linha de cintura do empregado. Então se a gente fizer uma analogia aqui, esse guarda-corpo não está em boas condições. Basicamente eu não sei dimensionar o tamanho dessa escada aqui, mas basicamente seria uma analogia. Então se aqui não tiver 1 metro, está em desacordo. Se aqui não tiver em 1 metro, também está em desacordo. Ela precisa ter a altura de 1 metro no guarda-corpo e corrimão em toda a sua extensão para garantir a segurança. Então esse item aqui também é importante, ele faz a inclusão de um termo aqui, ou seja, de uma parte, que é em toda a sua extensão, ou seja, eu tenho que ter o guarda-corpo aqui fechado, né, completo, e também eu tenho que ter esse corrimão até a extensão final aqui da escada. Então o guarda-corpo deveria vir até aqui, ó. Se a gente for levar ao pé da letra do que o item da norma ela está se referindo, ela está falando. Ainda com relação a escadas,
Mais um item aí, uma característica que precisa ter, que é perfeitas condições de estabilidade e segurança, sendo substituída imediatamente a que apresente qualquer defeito. Então, a estabilidade e segurança que foi referido nos itens anteriores precisa ser mantida, e se qualquer identificado, qualquer necessidade de manutenção que leve a condições de instabilidade ou insegurança, essa escada precisa ser removida do uso, ela não pode ser utilizada, ela precisa ser substituída, ou trocada por uma outra escada. Então, essas perfeitas condições de estabilidade precisam ser garantidas, e qualquer condição anormal de uso ou funcionalidade precisa ser parada, não utilizada, retirada de imediato de uso por parte dos empregados. Ainda com relação ao transporte de sacas, né, mas não mais relativo a escadas. Agora com relação à armazenagem no transporte de sacas, 11.2.9, o piso do armazém deverá ser construído de material não escorregadio, sem aspereza, utilizando-se de preferência um mastique asfáltico e mantido em perfeito estado de conservação. Então, o mastique, o que é um mastique? O mastique é uma mistura de betume e elementos minerais, realizado com uma dosagem que facilita o seu espalhamento a quente ou a frio, obtendo-se uma superfície lisa após compactação com uma certa rugosidade. Essa certa rugosidade ela precisa ser mantida, mas não pode ser muito áspera. Por quê? Na caminhada, pode haver, a depender da rugosidade, uma facilidade muito grande em tropeços. Então, ele não pode ser escorregadio, mas ele também não pode ser muito áspero. Ele precisa ter uma caminhada boa, nivelada, para que realmente ele não possa escorregar, mas ele também não tenha facilidade para tropeçar. É importante observar que o material a ser utilizado apenas tem as características de não escorregadio, não áspero, a conservação seja mantida sem buracos ou deformações, e a resistência também seja adequada para o tipo de movimentação, né? Por exemplo, se eu tenho uma empilhadeira onde faz a movimentação de materiais dentro de um determinado ambiente, esse piso ele tem que ser dimensionado para o giro da roda da empilhadeira, para o peso daquela empilhadeira junto com a carga, porque senão com o tempo ou facilmente aí o piso desse local ele vai ser facilmente deteriorado, danificado. Ainda com relação ao transporte de sacas, item 11.2.10, deve ser evitado o transporte manual de sacos em pisos escorregadios ou molhados. Então, beleza. Se há um local onde eu preciso passar com um determinado saco ou carga, e esse piso ele não foi projetado para fazer armazenamento, mas eu preciso passar por ele, ele é escorregadio, está molhado, é terminantemente proibido, deve ser evitado que o empregado passe por esse local para fazer o transporte de sacos, seja ele mecanizado ou seja ele motorizado, tá? É terminantemente proibido, a não ser que realmente eu faça uma análise de risco lá e consiga eliminar algumas coisas, mas há que se fazer alguma maneira de que seja evitado isso, ok? Para proibir para realmente evitar queda de pessoas ou até escorregões de equipamentos, como por exemplo a empilhadeira, que eu preciso frear e ela não consiga frear porque o piso realmente é muito liso. Item 11.2.11, a empresa deverá providenciar cobertura apropriada nos locais de descarga e carga de sacarias. Então, o local que a gente faz o carregamento e descarregamento precisa ter um local que faça a cobertura aí da insolação, de chuvas, que realmente garanta a segurança da carga, a qualidade da carga, que não receba realmente chuva, por exemplo, e os empregados também tenham uma proteção à insolação e até chuva, né? Ele possa fazer a descarga realmente com segurança e que realmente promova a saúde dele nesse ambiente. Então aqui a gente vê uma espécie de depósito e um telhado aqui sendo construído, aparentemente recente, está vendo aqui uns empregados trabalhando e fazendo a instalação desse telhado. Então basicamente todos os locais de carga e descarga de materiais devem ter uma cobertura apropriada.
Aí vem uma situação realmente complicada, né? Porque geralmente os caminhões eles não conseguem adentrar os armazéns e eles ficam do lado de fora. E os empregados precisam retirar o material, a carga do caminhão que está do lado de fora e levar para dentro. Se a gente for analisar a norma, isso está em descumprimento. Ele teria que descarregar dentro de um ambiente coberto. Então, é um item aí que a gente vê em várias empresas não sendo cumprido apropriadamente, né? Ainda com relação entrando agora num grupo de itens diferentes, né, do que a gente estava falando anteriormente, que era transporte de sacas. Agora a gente vai entrar dentro de um conjunto de itens que é relativo ao armazenamento de materiais. Ele está dentro do grupo 11.3. O item 11.3.1 ele fala o seguinte: o peso do material armazenado não poderá exceder a capacidade de carga calculada para o piso. Esse piso ele se refere ao piso do caminhão, do equipamento que vai receber essa carga ou até do piso do ambiente onde essa carga vai ser depositada para armazenamento. Então esse piso ele precisa ter uma resistência maior do que a carga que ele vai receber. Então é importante realmente que sejam observadas essas características antes de fazer o armazenamento. E lembrando bem, serve para caminhões também, tá? Tem que observar a quantidade, a capacidade do equipamento para receber aquela quantidade de cargas que você vai armazenar. Então, basicamente, a gente vai adentrar agora dentro da parte de armazenagem. Esse é um dos primeiros itens, né, que é com relação à quantidade de cargas. É importante também observar o seguinte: a metragem quadrada que esse piso foi dimensionado. Então, por exemplo, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, dentro de um metro quadrado aqui, eu já tenho 4 toneladas. Aí eu preciso me questionar o seguinte: se eu colocar mais umas 2 fileiras aqui, eu vou a 6 toneladas. O metro quadrado desse piso resiste a todo esse peso aqui colocado em uma única fileira? Então, são questionamentos assim que eu faço em relação a esse exemplo, mas que vocês precisam fazer em relação aos locais que vão receber esses equipamentos. Por exemplo, um lastro de um caminhãozinho, um toco de madeira. Será que ele resiste a 6 toneladas colocados pontualmente dentro de 1 metro quadrado? A gente vê lastros de caminhões aí quebrados, abertos ou coisas do tipo. Então a gente precisa também observar esse item, tá bom? Para que não ocorra danos ao equipamento, não ocorra que alguma carga possa acabar não destruindo o lastro de caminhões ou coisas do tipo. Precisamos observar sim o piso do material, do local que vai receber essa carga, para que realmente a segurança seja atestada, seja garantida para receber esse material. Item 11.3.2. O material armazenado deverá ser disposto de forma a evitar a obstrução de portas, equipamentos contra incêndio e saídas de emergência. Bom, isso é um item que relativamente ele também está disposto em várias outras normas, né? Tanto NBRs como normas de incêndio. Então, todas essas locais onde tem os sistemas de equipamentos de emergência, como portas de incêndio, como hidrantes, todas essas partes precisam ser desobstruídas, ou seja, não pode ter qualquer tipo de armazenamento de material que impeça o meu fácil acesso a esses materiais, tá? Então, por exemplo, vamos supor que aqui seja um armazém, ou seja, eu posso armazenar aqui do lado, posso armazenar aqui do lado, mas não posso colocar em frente a ele. Não dificulte ou não ou interfira na minha visualização rápida, ou seja, vamos supor que eu não coloque na frente, mas a quantidade de material é tão grande que eu não consiga ver aonde os hidrantes ou os extintores estão localizados. Então isso é um fator também que precisa ser considerado para que realmente todo o sistema de segurança contra incêndio seja mantido, seu fácil acesso seja mantido, a fácil retirada ali da mangueira, a fácil retirada do extintor seja fácil, e que realmente eu consiga visualizar facilmente esses materiais e possa rapidamente conseguir atacar meu foco de incêndio.
11.3.3, material empilhado deverá ficar afastado das estruturas laterais do prédio a uma distância de pelo menos 50 centímetros. Isso aqui é uma norma muito importante, é um item muito importante que precisa ser considerado. Então, vamos supor que aqui seja um armazém e todo o material está sendo armazenado. Eu preciso armazenar de modo que as distâncias aqui de 50 centímetros sejam mantidas. Eu não posso colocar isso aqui perto da parede para ganhar mais espaço e poder armazenar mais material. Eu preciso manter essas distâncias para quê? Para evitar o esforço do empilhamento na estrutura ou parede, podendo levar à demolição ou rompimento, e na impossibilidade de inspeção ou verificação do empilhamento. Então, se eu precisar fazer uma verificação, uma inspeção aqui nessas laterais com relação à umidade e outros fatores, eu não tenho como. Outros benefícios podem ser também conseguidos com isso. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma empilhadeira onde eu vá pegar essa carga daqui. A empilhadeira, o garfo entra aqui e sai do outro lado, entra aqui e sai do outro lado. Se eu não tiver essa norma determinada, o garfo da empilhadeira aqui, ó, que passa da carga, ela vai acabar batendo na parede. Então, se eu mantenho essa segurança aqui, pintando, por exemplo, colocando uma faixa de 50 centímetros, o operador consegue verificar onde é que eu vou colocar a carga e ele sabe que o garfo passa um pouquinho ali e ele não vai bater na parede. Então, isso daqui é um benefício também muito bom. Outra questão é o seguinte, se eu tenho uma carga, por exemplo, cimento, eu coloco ela muito perto da parede, ela está sobre pallet, beleza. Mas eu coloco ela muito perto da parede, ela vai receber umidade. O que vai acontecer com a carga de cimento? Ela vai sofrer umidade e vai ficar endurecido. Então, isso é outro benefício também com relação a essa distância que deve ser mantida das paredes no empilhamento de cargas. Então, para essas condições de segurança sejam mantidas, a distância mínima pode ser maior do que 50, mas essa distância mínima precisa ser respeitada. Então, há empresas que essa distância é um pouco maior, mas essa mínima de 50 precisa ser mantida em todos os lados, ok? Item 11.3.4. A disposição da carga não deverá dificultar o trânsito, a iluminação e o acesso às saídas de emergência. Item que a gente tinha citado sobre saídas de emergência. Então, a arrumação da carga ela deve ser feita de forma que o trânsito não seja dificultado, ou seja, eu preciso fazer um planejamento. Onde é que eu coloco as cargas, onde é que vai ser determinados os meus pontos de movimentação, onde é que meus equipamentos e saídas de emergência vão estar dispostos. Então, essa arrumação ela precisa ser colocada de uma maneira que nada disso seja prejudicado. Eu consiga manter a mesma iluminação, o meu trânsito ele consiga fluir, seja ele trânsito de pessoas ou trânsito de equipamentos, o acesso às saídas de emergência e equipamentos outros de emergência ela seja mantida de fácil acesso. Então, eu preciso fazer um planejamento do meu armazém de modo que isso seja mantido. Então, pare, observe aí na sua empresa se realmente isso está sendo mantido e faça aí uma sugestão de melhorias para eles, para que realmente não atrapalhe o trânsito, a iluminação seja mantida e, consequentemente, a segurança também, e realmente as pessoas consigam sair e evacuar desses locais com segurança, porque as saídas de emergência são de fácil acesso, são conhecidas e não estão obstruídas. Então, importante observar esses itens aí quando fizer o armazenamento de materiais. Item 11.3.5, o armazenamento deverá obedecer aos requisitos de segurança especiais a cada tipo de material. Então, requisitos especiais com relação a cada tipo de material, eles precisam ser identificados nas FISPQs. Dentro da FISPQ existe uma seção lá onde ela diz quais características de armazenamento precisam ser observadas. Por exemplo, há determinados produtos químicos líquidos que precisam ser armazenados em locais onde sejam bem ventilados. Há determinados produtos químicos que não podem ser armazenados juntos com outros produtos químicos por causa da incompatibilidade química ou por causa da inflamabilidade ou coisa do tipo. E são considerações aí que são específicas para os tipos de material, tipo de produto. Então aqui a gente vê, por exemplo, um ambiente arejado com contenção secundária, provido de canaleta, piso impermeável, caixa coletora de resíduos no caso de derrame. Então, por exemplo, na empresa que eu trabalho, todos os produtos químicos líquidos precisam ser armazenados em locais onde tenham essas características aqui, ó.
um piso que seja impermeável, onde tem uma contenção secundária. O que é isso? São caixas coletoras com canaletas, onde o produto químico, se ele derramar, ele vai para essa canaleta e da canaleta vai para uma caixa de recebimento desse material. E, consequentemente, esse material ele não vai para o ambiente externo e acabe contaminando o ambiente, o meio ambiente. Então, basicamente, essas são características intrínsecas a determinados produtos. Então, onde é que a gente vai achar essas informações? Nas FIS-PQs dos produtos. Em cada tipo de produto, em cada FIS-PQ, você vai encontrar quais as características que o local de armazenamento ele precisa ter para poder fazer esse armazenamento de material. Bom, então as características especiais que a gente geralmente observa em alguns produtos são limite de 2 sacas empilhadas por fileiras, ambiente ele precisa ser arejado, o ambiente precisa ser desprovido de umidade, o local de armazenamento precisa ter contenção secundária para produtos químicos líquidos, para a proteção do meio ambiente, entre outros tipos de características que a gente observa em algumas FIS-PQs. Armazenamento de materiais. Ainda em relativo a armazenamento de materiais, mas um item aí não muito abordado, mas a gente vai ver algumas coisas. Item 11.4, movimentação, armazenagem e manuseio de chapas de mármore, granito e outras rochas, acrescentado pela portaria CIT número 56, de 17 de setembro de 2003. Item 11.4.1, a movimentação, armazenagem e manuseio de chapas de mármore, granito e outras rochas deve obedecer ao disposto no Regulamento Técnico de Procedimentos constante no anexo 1 desta NR, acrescentado pela portaria CIT número 56, 17 de setembro de 2003. Então esse item basicamente ele apresenta o regulamento que foi criado, que é o anexo, o Regulamento Técnico, que foi criado justamente para apresentar quais os procedimentos e normas que a armazenagem e manuseio de chapas de mármore, granito e outras rochas precisam ser cumpridos. Então basicamente o item, eu não vou me ater a ele, porque é um item muito específico de atividades, não vai servir para todas as atividades econômicas, mas é um item aqui que eu vou passar de uma forma muito mais básica. Então, o anexo 1 da NR11 ele é taxado como Regulamento Técnico de Procedimentos para Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Chapas e de rochas ornamentais. Então, número 1, princípios gerais, ele diz o seguinte, que basicamente seria o objetivo e campo de aplicação. Esse regulamento técnico define princípios fundamentais e medidas de proteção para preservar a saúde e a integridade física dos trabalhadores. Estabelece requisitos mínimos para a prevenção de acidentes e doenças do trabalho no comércio e na indústria de beneficiamento, transformação, movimentação, manuseio e armazenamento de chapas, rochas ornamentais, sem prejuízo da observância do disposto nas demais normas regulamentadoras, NR, aprovadas pela portaria 3.214, de 8 de junho de 1978, nas normas técnicas vigentes e na ausência ou omissão destas nas normas internacionais aplicáveis. Então, basicamente, ele fala qual é o objetivo, qual é o campo de aplicação, e ele ainda me diz que deve ser observado outras normas relativas às normas regulamentadoras e outros regulamentos específicos, como as normas internacionais, NBRs e outros mais, para que realmente a segurança seja mantida. Coloquei aqui uma parte interpretativa. O regulamento técnico apresenta princípios gerais, que é basicamente esse grupo de itens, inspeção e projeto, áreas de circulação e movimentação, requisitos técnicos quanto a armazenamento, movimentação, equipamentos e acessórios de movimentação, condições ambientais, carga e descarga, programa de treinamento com conteúdo e carga horária específica dividido por módulos e, por último, um glossário com termos técnicos utilizados para esse regulamento. Então, basicamente, aqui eu fiz uma coletânea de grupos da normativa, desse regulamento técnico que se apresenta. Eu não vou apresentar ele aqui item a item, até porque a apresentação dessa NR11 ela vai ficar muito extensa, mas caso haja alguma necessidade de vocês aí, eu posso fazer a interpretação delas e publicar no nosso canal. Bom, então, basicamente, aqui são o regulamento técnico, como ele se apresenta. Então, só para resumir de novo, a NR11 ela tem 10 páginas, 2 páginas são para
normativo geral, e anexo 1 ela tem as 8 páginas, e essas aqui são as 8 páginas do regulamento técnico para esse item aí. Então basicamente é isso, acabo concluindo a NR11 toda ela comentada item a item, espero que tenham gostado. Tenho me aprimorado bastante na apresentação desse material. Peço desculpas aí pela não apresentação das demais NRs que o pessoal tem pedido. Eu tenho parado nisso, por quê? Porque a quantidade de atualizações que foram feitas nas normas e que estão para se fazer ainda é muito grande, né? Então não há como acompanhar isso. Eu gravo hoje um NR e amanhã eu já tenho que fazer outro porque saiu uma outra atualização. Já estou concluindo a NR1, a nova NR1. Eu já tinha feito ela, mas teve uma revisão, né? A atualização. Falta alguns slides para eu poder fazer a interpretação deles e apresentar para vocês. E está quase pronto. Está no forninho ainda, está quase assado, quase pronto para ser publicado. Então, espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Aproveita aí o canal, acessem, por favor, ajuda o canal a crescer. A gente está com um nível... eu estou com um nível de acesso muito pequeno ao canal. O canal realmente não consegue engajar. Conteúdo técnico não é muito bem procurado aí pelas pessoas na internet, né? A gente vê canais muito grandes, né, fazendo publicações de material que realmente tem uma relevância muito grande a nível de popularidade, mas canais técnicos como esse, de qualidade, com material de qualidade que você não acha em qualquer lugar, realmente não tem um engajamento muito bom. De qualquer forma, peço que vocês ajudem a divulgar, passa para o colega, nos cursos aí divulguem entre os colegas, porque realmente é um material de qualidade que ajuda bastante gente. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus, boa sorte nessa pandemia aí que a gente está sofrendo. Se cuidem, usem a máscara, façam higienização das mãos e realmente se cuidem. Se realmente estiverem com vacinação nas suas cidades, procurem se vacinar. Eu já fiz a minha. Em um estado aqui onde eu trabalho, que abriram para a indústria e construção civil, e já tive essa oportunidade aí e abracei com unhas e dentes. Então, se puderem fazer isso, façam. Grande abraço, pessoal, e até mais. Tchau, tchau.